Sim, então, concluindo então essa parte do porquê que o QRS vai ficando mais positivo, né, ao longo das precordiais, daí a gente entende também que como é que a gente vai situar no eixo. Mas então, vamos começar por ordem, a interpretar um traçado de eletrocardiograma. Hoje, a gente vai aprender como a gente avalia o ritmo, a frequência e o eixo. Os bloqueios, as sobrecargas, as zonas isquêmicas, elétrica inativa, repolarização vai ser objetivo de outra aula, tá? Então, começando pelo ritmo. A gente sabe que o ritmo original é determinado pelo nó sinusal, que vai gerar um ritmo sinusal regular. No entanto, se esse nó sinusal falha, outros lugares assumem o comando do batimento cardíaco. E normalmente isso é um comando de cima para baixo, como toda hierarquia, normalmente é de cima para baixo. Então, se o nó sinusal não assume, às vezes assume o próprio átrio. Se o átrio não assume, assume o nó atrioventricular. Se o nó atrioventricular não assumir, quem vai assumir é o próprio ventrículo. E de uma maneira geral, quanto mais baixo for a saída desse estímulo, mais baixa também é a frequência. O nó sinusal ele tem uma capacidade de gerar batimento com frequências mais altas. O ventrículo, quando ele gera um estímulo, ele vai gerar um estímulo com frequências mais baixas, certo? Então, assim, normalmente, isso exceto em arritmias malignas e com taquicardia, porque existe arritmia ventricular também de origem só do ventrículo, em que também pode estar taquicárdico, mas estou falando de uma maneira geral. Bom, aí você fala, e quando isso acontece? Isso pode acontecer por calcificação do nó sinusal, que é a doença do nó sinusal, e outros focos ectópicos assumirem o batimento do coração. Isso pode acontecer, por exemplo, no infarto da coronária direita, que é quem normalmente irriga o nó sinusal, e daí ocorreu uma isquemia completa do nó sinusal, e dá a complicação mais comum, que é o bloqueio atrioventricular total, que é um descompasso completo do batimento do átrio com o do ventrículo, certo? E assim por diante, só como exemplo. Então, o que eu quero dizer? Primeira coisa que a gente vai avaliar é se um ritmo ele está regular. Como é que eu avalio se ele está regular? A gente sabe que cada batimento desse aqui, cada onda, cada complexo QRS é a contração do ventrículo. Então, cada QRS é um batimento. Então, se esse batimento tiver a mesma distância entre esse e esse, e essa distância daqui for mantida, ela está no ritmo regular, certo? Então, a gente vai medir a distância entre um batimento e observar se essa distância aqui é a mesma que tem daqui para cá e é a mesma que tem daqui para cá. Se for a mesma, a gente diz que é um ritmo regular. No exemplo aqui embaixo, a gente vê que tem, se vocês observarem, não está tão grosseiro, mas observem com cuidado e vocês vão ver que a distância que tem daqui para cá é uma. Quando eu venho desse batimento para esse, já aumenta. Estão vendo? Aí, desse batimento para esse, ela diminui. Desse para esse, aumenta de novo. Não é um ritmo regular, concordo? É um ritmo irregular, tá? Então, vamos seguir. Aí, a gente tem o ritmo sinusal, que eu já falei para vocês, que é o ritmo fisiológico. A onda P precede o QRS. Quando a gente não tem esse compasso do nó sinusal, por isso que vai ter o bloqueio. Se o nó sinusal não estiver comandando, o átrio ele vai contrair no ritmo próprio dele e não vai estar compassado com o ventrículo. Por isso que a gente fala que é um bloqueio atrioventricular total. Para a gente dizer que o ritmo ele é sinusal, eu tenho que ter a onda P positiva nas derivações D1, D2 e AVS. E essa onda P tem que estar precedendo todo o QRS, certo? Ou seja, o estímulo do ventrículo foi originado pelo estímulo atrial, tá bom? A onda P normal... Professor, desculpa. Tem alguns eixos também que até complementam mais, né? Tem padrão, tem que estar negativo em AVL e ISA de Fásco em V1. Isso. Que, na verdade, o negativo em AVL é só pela questão da oposição no vetor de força dos átrios. É a resposta do D1, D2 e AVL. Exatamente. Eu acho que como é que a gente fala? Mais do mesmo? Esqueci o termo, você entendeu, né? Mas tudo bem. Dificilmente vai dar errado se você gravar D1, D2, AVF e ela positiva, mas tá ok, viu, Matheus? É válido. A onda P normal, ela possui uma amplitude máxima de 2,5 quadradinhos.
e a duração inferior a 110 milissegundos, certo? Então, aqui, para a gente começar, vamos avaliar o ritmo. Vou tirar. Vamos avaliar o ritmo desse paciente aqui. A gente tem um ritmo, vamos observar primeiro se o ritmo é regular, tá? Então, aqui no D2 longo, como a gente tem mais batimentos, o melhor lugar para avaliar se o ritmo é regular ou não é o D2 longo, porque eu tenho um maior número de batimentos. A gente vai observar que aqui, se eu pegar um QRS que está em cima de uma linha escura do quadradão, fica ainda mais fácil. Então, vou escolher esse aqui, tá? E eu vou olhar daqui para cá, quanto tem de espaço. Aqui vai ter 1, 2, 3 quadradões e 3 quadradinhos, certo? 3 quadradões e 3 quadradinhos. Observem que aqui vai ter 1, 2, 3 quadradões e mais ou menos 3 quadradinhos aqui, 2 que seja. Mas a distância está mantida. E a mesma coisa vai acontecer entre todos os outros. Então, eu já sei que aqui é um ritmo regular, porque a distância entre as ondas R está mantida. Agora, vamos ver se é sinusal. Tem uma onda P positiva em D1, tem uma onda P positiva em D2 e tem uma onda P positiva em AVF. Aí eu volto aqui para o D2 longo. Todo QRS tem uma onda P precedendo ele? Sim, né? Onda P, QRS, onda P, QRS. E assim sucessivamente. Então, esse é um ritmo sinusal. Ô, professora, existe alguma lógica para os elétrons ter o D2 longo? Essa de observar maior tempo o batimento, porque assim, se não tivesse o D2 longo, você pega um tempo ainda mais curto, e aí você pode estar perdendo alguma arritmia, algum batimento fora do ritmo que vai acontecer num período maior. O ideal é gravar o maior tempo que você consiga, né? Então, aqui, por exemplo, esses 3 batimentos que você tem aqui, ele provavelmente vão ser 3 batimentozinhos, os 3 primeiros aqui, e o restante não está refletido aqui. Então, de repente, vai aparecer uma extrasístole só aqui, que não aparece nem nas precordiais, entendeu? Nas precordiais... Mas isso é um padrão ou o avaliador que escolhe, assim, se não, quer é ter o padrão. D2 longo? Ah, tá. É padrão. Antigamente, tem uns elétrons que você puxa de botãozinho, que você aperta D1, AVR, AVL. Esses que você puxa de botãozinho, você só vai ter o D2 longo se você clicar no D2 longo e esperar um tempão. Aí gera o D2 longo, entendeu? Esse é bem antigo, esse aparelho, muito antigo. Os normais e os novos já sai automaticamente o D2 longo, viu? Então, esse é um ritmo sinusal, certo? Esse ritmo aqui, a gente vai olhar primeiro, então, de novo, se é regular. Aqui eu tenho um espaço de 2 quadradões, estão vendo? No D2 longo. Primeiro eu estou olhando se é regular ou irregular. Tem 2 quadradões. Daqui para cá, eu já estou vendo que tem 2 quadradões e um pouquinho. Daqui para cá, não tem nem 2. Daqui para cá, aumenta de novo. Aí aqui diminui de novo. Então, regular não é, né? É um ritmo cardíaco irregular. E aqui eu vou procurar se tem onda P. Tem onda P precedendo o QRS aqui? O que acontece normalmente é vocês ficarem em dúvida, bom, aqui tem essa onda. Isso aqui é P ou é T? Gente, repara. Isso aí é T. Se é T de pato ou T de tatu. Nem todo mundo tem essa dúvida, não. Estou falando que algumas pessoas têm essa dúvida. Onda F, padrão. Tem o padrão de onda F. Tem um padrão de onda S? Não entendi. É no F. Isso é uma fibrilação. Quando a gente vê um padrãozinho mais tortuoso entre as ondas, eu acho que... Isso, aí a onda F você tem a Fzinha pequena, que é da fibrilação atrial, que pode ter, ou você pode ter a onda F profunda, que é aqui, que é do flutter, né? Mas, por hora, abstraiam isso aí. Por hora não é objetivo a gente olhar isso, não. Vamos ver só em termos de regularidade. Primeiro, a gente viu que está irregular, depois a gente vai procurar se tem onda P, e se as ondas P estão precedendo o QRS. A gente não vê onda P clara, a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma onda só que é T, aqui tem uma onda só que é T também. O macetezinho, gente, é se você ficar na dúvida se isso é onda P ou se é onda T, é lembrar que se eu tenho uma contração ventricular, eu vou ter que ter a repolarização. Então, assim, dificilmente não, você não vai ter
T ausente em todas as derivações, certo? Se eu tenho QRS, eu tenho que ter T. Aí você pode ter outra deflexão positiva sendo P, mas T vai ter que existir, porque contraiu, vai ter que repolarizar, tá? Ô, professora, aí que eu acho interessante a questão não só o D1 do 2 EVF, como você tem o AVL e o V1 também como padrão para ver se tem onda P, eu acho que pode até facilitar mais a questão. Não entendi como é? Assim, normalmente a gente verifica a ritmo sinusal com D1, D2 AVF para Sim, achar onda P. Mas sim. quando você também tem outros padrões, outros segmentos para você avaliar, como AVL e V1, acho que ficaria também mais fácil, você tem mais comparações, não? Se você, isso é. Mas, na verdade, se você olhar D1 e AVL, isso você pode olhar. Mas aí a questão, por exemplo, aqui, você vai olhar D1, D2 e AVF. Não dá para ver onda P clara positiva aqui. Mas se você quiser, pode olhar o AVL também, você vai ver que não tem, né? Não tem, complementa. Como você falou, se ficar na dúvida, pode olhar assim. Certo? Então, assim, não tem onda P, o ritmo cardíaco é irregular e o complexo QRS, ele está estreito. Então, esse é um ritmo de fibrilação atrial. Certo? A gente vai ver isso com detalhes depois. É só para começar a introduzir aí, para vocês irem se habituando. Aqui, a gente tem um ritmo cardíaco, um intervalo entre as ondas R, que é regular. Observa que aqui tem um pouco mais de um quadradão, certo? Então, aqui, o ritmo cardíaco, ele está sendo regular. O espaço aqui está igual. Só que quando eu procuro se tem onda P precedendo, observem aqui, eu só estou vendo uma onda positiva aqui. Então, não tem onda P, né? No D2 longo, nenhum batimento está tendo onda P. Aí eu vou olhar aqui no D1, no D2 e no AVF. Também não tem onda P. Então, é um ritmo cardíaco regular, com complexo QRS estreito, sem onda P. Né? Qual é essa arritmia? Flote atrial. Não tem onda F. Taquicardia supraventricular. Isso. Taquicardia supraventricular. É a taquicardia supraventricular. Alisson, não está errado. Você está com um raciocínio bom, assim, é taquicardia supraventricular. O flutter atrial, ele normalmente tem uma frequência regular, mas precisaria ter ondas F, né? Negativas aqui, que não tem. É a diferença maior. Então, aqui é a taquicardia supraventricular. Então, tá. Dito isso, a gente avaliou o ritmo, certo? Agora, a gente vai avaliar a frequência. A frequência cardíaca, o batimento normal é entre 50 e 100 batimentos, bradicardia é abaixo de 50 e taquicardia é acima de 100. Não é abaixo de 60 bradicardia, viu, gente? Isso mudou faz 1000 anos. Então, a gente tem duas técnicas de avaliar, calcular a frequência. Uma é a gente decorar essa regrinha básica, a sequência de 300, 150, 100, 75, 60 e 50. E aí, a gente ir passando entre cada quadradão, gravando esses números. Então, aqui, eu pego um complexo QRS, que de preferência esteja em cima de uma linha grande, de uma linha mais grossa, desculpa, como aqui. Aí eu vou vendo decorado aqui, 300, 150, 100, 75. Aqui seria 60. Então, eu sei que está um pouco menos que 75, é uma frequência de 70 batimentos por minuto. Tá? Para usar essa regra básica, você tem que decorar essa sequência de números aqui. 300, 150, 100, 75, 60, 50. A outra opção, para calcular a frequência, é a gente usar aqui só um exemplo dos 300, 150, 100, 75, aqui frequência de 75, e um ritmo de bradicardia, onde a gente está indo aqui até menos de 38. Para calcular, outra forma de calcular a frequência é usar 1.500 dividido pelo número de quadradinho pequeno. Então, naquele mesmo exemplo que eu calculei como 70 pela regra prática, eu vou olhar aqui e a gente viu que tem, então, um quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, 4 quadradões. Cada quadradão tem 5 quadradinhos, né? Então, 4 vezes 5, 20. Mais um quadradinho pequeno, 21. 1.500 dividido por 21, eu acho que vai dar 71. Ou seja, uma frequência, um batimento, se você fizesse pela regra prática, você ia botar em 70, aqui 71 não tem diferença, tá? Ou 1.500 dividido pelo espaço RR, ou a regra básica, a regra
prática de usar 300, 150, 100, 75 e assim por diante. Então, vamos lá. Seguindo, calculamos a frequência. Aqui, para a gente treinar a frequência, então, usando a regra prática, a gente vai ter 300, 150, 100, 75, 60, 50. Eu sei que está um pouquinho menos que 50, eu vou botar aqui mais ou menos em 48. Ou eu posso usar 1.500 dividido por 36, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 5, 30, 31, desculpa. 1.500 dividido por 31. Quem fez a conta aí, quiser me falar? Deu 48,8. 48. Pronto. 48,38, quer dizer. Então, muito parecido com o da regra prática, né? Ou seja, esse aqui é um ritmo de bradicardia sinusal. Vamos lá. Aqui é uma outra frequência mais alta, em que eu vou pegar de novo aqui um quadradão, tá um QRS que esteja em cima aqui, e vou 300, 150, aqui seria 100. Então, vai dar mais ou menos uns 145 batimentos por minuto. Se eu for pelo 1.500, eu vou contar aqui 5, 10, 11. 1.500 dividido por 11, quanto dá? Quem fez aí? 136. 136. Eu chutei 145, o outro 136. De toda forma, uma taquicardia importante, né? Um ritmo taquicárdico. Então, pronto. Aí aqui, mais fácil de fazer pela regra prática, eu peguei um que está em cima, ó, seria 300, 150. Esse é um ritmo de mais ou menos 170 batimentos por minuto, certo? Tanto faz o que você vai usar, vai dar certo do mesmo jeito. Agora, vamos para o eixo, tá? Então, a gente viu ritmo e a gente viu cálculo de frequência. O eixo, a gente vai avaliar, então, qual a posição do coração dentro da caixa torácica. E também se tem alguma doença associada, como bloqueio de ramo, como hipertrofia, tá certo? Aí, o eixo, então, ele é a direção da despolarização que se difunde através do músculo cardíaco. O vetor mostra a direção do músculo elétrico. Como eu falei para vocês, o vetor resultante vai ser para baixo e para a esquerda, que é esse que vocês estão vendo aqui. Esse vetor aqui é o vetor do septo, certo? Então, o que eu vou fazer? Situar meu coração dentro da rosa dos ventos, dentro da caixa torácica. Para isso, o que eu faço? É um jogo de interseção de quadrantes, gente. Lembra que isso aqui são as derivações bipolares e unipolares aumentadas. Cada derivação dessa tem uma perpendicular. Então, se vocês observarem aqui, ó, vou mudar a cor para vocês verem de maneira mais fácil. Mas não. Aqui, o D1, certo? Ou AVF, desculpa, que é o AVF, ele está sendo cortado pelo D1 em um ângulo de 90 graus. O AVL, ele é cortado pelo D2 em ângulo de 90 graus. Espera aí, tem um carro de som da vacinação. E aqui, o AVR, que é cortado em ângulo de 90 graus pelo D3. Então, assim, com cuidado, peguem a rosa dos ventos e observem que... Uai, tem gente esperando aqui. Com cuidado, vocês vão pegar a rosa dos ventos e observar que tem um ângulo de 90 graus entre cada derivação dessa, certo? E assim, a gente vai fazer o jogo de interseção de quadrante. Primeira coisa que eu vou fazer, então, para calcular o eixo, é saber em que quadrante ele está situado, né? Se a gente sabe que tem uns 4 quadrantes maiores, então, primeiro eu vou olhar D1 e AVF. Por quê? Porque se eu souber D1 e AVF, eu vou situar ele entre os 4 quadrantes principais, os 2 superiores ou os 2 inferiores. E depois, eu vou procurar se tem alguma isoelétrica, é isodifásica, tá? Ou seja, que tem a porção positiva igual a negativa, e vou explicar o porquê. Se não tiver, nós vamos usar outro meio. Então, aqui, ó, eu vou olhar primeiro o D1 aqui. D1 nesse elétron, ele está com a deflexão positiva, certo? Então, ele vai estar positivo. D1 é positivo aonde? Do lado esquerdo do paciente, direito nosso, certo? Onde está aqui esse quadrante. E eu vou olhar a AVF. A AVF está positivo também. F de FUT, positivo aí embaixo. A AVF é positivo embaixo. Precisa decorar isso? Não. A rosa dos ventos fala qual derivação, onde é positivo, onde é negativo, tá? Então, a AVF está positiva, eu sei que está aqui embaixo.
que sobra em comum entre o D1 positivo e o AVF positivo? O quadrante inferior esquerdo, que é o direito nosso, no caso. Quadrante inferior esquerdo aqui, tá? É o que está positivo. Então, eu sei que esse paciente vai estar com o eixo entre 0 e 90 graus. Ou seja, eu já sei que esse paciente tem um eixo normal. E aí, eixo normal é entre menos 30 e mais 90, tá, gente? Se tiver situado entre menos 30 e mais 90, tá normal. Daí, por que eu falei que você vai procurar agora se tem uma isoelétrica? Porque se tiver uma isodifásica, significa que esse elétron não está, mas vamos supor que esse AVL aqui tivesse a porção positiva igual a negativa. Ele estivesse aqui isodifásico. O que ia acontecer? AVL corta aqui. Ele não ia estar nem aqui positivo, nem aqui negativo. Ele ia estar onde? No meio. Se ele está no meio, ele está na perpendicular dele. Quem corta a VL é D2. Como D2 é quem faz o ângulo de 90 graus, o eixo vai estar em D2. Aí eu ia olhar em D2 como está o QRS, está positivo. D2 é positivo aonde? Em mais 60 graus. Então, eu saberia que está em mais 60 graus, certo? O racional de procurar se tem um isoelétrico, um isodifásico, é exatamente saber que vai estar na perpendicular dele. E aí eu olho direto a perpendicular, tá? Ô, professora, eu não sei se você já chegou a falar, se você falou, eu não prestei atenção. Tem como você me falar rapidinho por que eu olho isso do eixo? Tipo, qual a importância disso? Só para ver se eu entendo mais, sabe? Tem. Eu falei, Mariana, até você não estava na hora. O eixo, ele é importante para você situar a posição do coração dentro da caixa torácica. Tanto o situar é importante porque se ele estiver desviado, aqui, ó, se você sabe que a posição normal dele é entre menos 30 e mais 90. Se esse eixo do coração estiver desviado para cá, significa o quê? Que ou o coração está rodado para cá, que é mais difícil, ou que o lado direito dele está sendo muito forte, está vencendo a força do lado esquerdo. Então, se eu tenho o eixo desviado para a esquerda, para a direita, eu vou pensar já que ou eu tenho um bloqueio de ramo direito, ou eu tenho uma hipertrofia do ventrículo direito, certo? Então, a importância é a gente avaliar, você está avaliando o setor de força, certo? Para onde está indo, entendeu? Uai, temos 10 minutos. Tá, tudo bem que não é tão importante, não sei o quê, mas é importante, lhe ajuda. Se você só tiver o eletro do doente e não tiver um eco, lhe ajuda muito. A gente está falando de uma época em que não tinha outro recurso, o eletro era o primeiro recurso, né? E hoje, de uma época, hoje, se você tiver numa UPA, mal, se tiver o eletro, você dá ajoelho e dá graças a Deus. Então, se você tiver você usar ele corretamente, você tem um monte de informação, né? E ajuda. Tá bom? Que é a questão de Chagas também, né, professora? Que pode rodar o coração todinho. Sim, Chagas normalmente faz. Na verdade, o bloqueio mais comum de Chagas é o bloqueio do ramo esquerdo, mas é o que ele mais causa, né? Mas o bloqueio típico que está mais associado é o bloqueio do ramo direito, associado ao bloqueio divisional anterossuperior esquerdo, exatamente pela hipertrofia, pelo aumento que ele pode fazer. Bom, Professor, uma dúvida. Aquele bloqueio fascicular do lado esquerdo, ele está mais relacionado com o bloqueio ou, por exemplo, que Chagas é a principal causa? Está relacionado com o aumento do coração ou está relacionado com o bloqueio em si? Não, ele não está relacionado. Bloqueio divisional anterossuperior esquerdo, assim, Chagas é a principal causa dele, mas ele também, a maior causa dele, na verdade, é idiopática. Depois vem Chagas. Ele não é o principal bloqueio gerado por Chagas. Você não pode fazer o jogo inverso, entendeu? E ele pode estar associado, sim, a só um distúrbio de condução, por exemplo, só uma calcificação ou uma inativação do ramo que iria inervar lá, a região. Entendeu? Não é patognomônico. Hã? Não é patognomônico. Não é patognomônico, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, a maioria dos pacientes que tem não tem Chagas. Agora, tá correto você investigar, né? Então, vamos lá. Aí a gente vai olhar D1, se não tiver isodifásica, certo? Aí eu vou olhar D1 AVF e vou procurar alguma derivação que passa fora do quadrante. Por quê? Aí Mariana pode perguntar, mas para quê? Por que eu vou procurar uma que passa fora do quadrante? Por quê? Eu quero situar o coração aqui dentro, em uma dessas, vamos supor que ele está no eixo normal. Eu quero situar ele em D2 e em AVR, certo? Eu não posso procurar direto nele, porque eu ia olhar os dois eu vou ficar perdida. Eu tenho que procurar em quem corta ele, para situar ele no eixo perpendicular.
Então, assim, primeiro, olhei D1, olhei AVF, estipulei se ele está no quadrante de cima ou nos quadrantes de baixo. Aí eu já vi que ele está em determinado quadrante. Daí eu vou olhar agora uma derivação que passa fora do quadrante. Espera aí um segundo. Já continuo, um segundo. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, depois que você situou, vamos procurar o que está fora, certo? Vamos fazer um exercício prático aqui para a gente fazer. Nesse aqui, por exemplo. Cadê o negócio de desenhar, minha gente? Aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tinha que ter botado uma rosa 200 para facilitar a vida de vocês aqui, mas eu desenho muito bem. Deus está vendo. Vocês vão curtir aqui meu desenho. Ó. Primeiro, vamos lá. D1 aqui, certo? D1. E aqui, AVF. Tá bom? Então, vou olhar D1 primeiro. D1 está como? Positivo, né? Se está positivo, vai estar onde aí? Do lado direito, né? Aqui. AVF. AVF está como? Positivo. Vai estar onde? Embaixo, porque AVF é positivo embaixo, né? Então, vai estar aqui, certo? O que tem em comum? Esse quadrante inferior esquerdo. Então, eu já sei que o eixo do coração vai estar entre 0 e 90 graus. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos seguir. Aí, eu já determinei que está no quadrante inferior esquerdo do paciente entre 0 e 90. Vou procurar se tem alguma isodifásica. Lembrem que eixos, a gente só fala de precordial, ou só fala de periférica. Não está envolvendo precordial, tá? Porque é no plano frontal. Então, D1, AVF, já vi, sei que está nesse quadrante inferior esquerdo do doente, do paciente. Vou procurar se tem isodifásica. Infelizmente, não tem, não estamos com sorte hoje. Então, vamos olhar alguma que não passa aqui dentro. Quem passa aqui dentro? Passa aqui dentro D2 e passa aqui dentro AVR. Certo? Ok? Então, eu não posso olhar nem D2, nem AVR. Vamos olhar, então, AVL. Aí você pode escolher, você pode olhar D3 se você quiser também, que é quem passa fora, AVL e D3. Vou escolher aqui, olhar AVL, tá bom? AVL tá como? Negativo, né? Aí, o que eu sei? Que a AVL tá aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com o D2, certo? AVL é positivo aqui e é negativo aqui. Não precisa decorar, calma, não estressa. Vocês vão olhar na rosa dos ventos, vão ver que o AVL é positivo aqui e negativo aqui. Sabendo disso, olhei que meu AVL está negativo. Como é que eu vou situar um AVL negativo? Quem corta ele não é o D2? Ele está negativo nessa parte de baixo, então ele vai estar negativo nessa parte toda, tá? Só que essa parte toda tem em comum o quê com esse quadrante inferior esquerdo? Somente essa porção aqui. Beleza? Ou seja, eu sei que meu eixo vai estar entre mais 60 e mais 90 graus. Então, você pode tranquilamente dizer que está em mais 75. Ou você pode olhar aqui o tamanho do D2, a amplitude do D2 e a amplitude do AVF, que está mais ou menos igual mesmo. Mas se uma tivesse maior, você podia jogar mais para uma ou para outra. Como está mais ou menos igual, a gente pode botar no meio mesmo. Determinando duas, bote no meio que não tem problema, tá? Está em mais 75 graus, certo? Vamos aqui para o outro exemplo, que é o último. Não adianta, não esquenta a cabeça. Aí tá normal, né, Thaisa? Tá normal. Entre menos 30 e mais 90 tá normal. Certo? Então, vamos para esse aqui, que é o nosso último exercício. Respirem fundo. Vocês vão ver depois, tranquilo, tá? Último slide, último exercício. Vamos de novo. Botar aqui AVF, botar aqui D1. Olhei meu eletro. Como tá D1, gente? Negativo, Negativo. né? Negativo. Isso. D1 é negativo do lado de cá, né? Então, eu sei que meu eixo vai estar aqui. Opa, normal esse eixo não tá. Vocês concordam? Se o normal é até menos 30 mais 90, se ele estiver aqui, eu sei que meu eixo já não está normal.
Beleza, vamos continuar. Vamos olhar a AVF. Cadê a AVF? Está aqui. A AVF está como? Positivo, né? Está positivo, está aqui embaixo. Então, eu já sei que vai estar aqui, entre 90 e 180, né? Ou seja, como está meu eixo? Desviado para direita, certo? Eu tenho já sei que eu tenho um desvio de eixo para a direita aqui. Então, olhando o D1 e D2, a gente sabe que está aqui nesse quadrante. Quem passa, tem isodifásica? V2. D2? V2. Não, V2 é precordial, a gente não olha. Só está aqui para Assim, confundir a gente. é verdade. Né? Tem nenhuma, não. Nas periféricas, que são essas daqui, não tem nenhuma isodifásica, né? Como não tem, aí eu vou olhar uma que passa fora do quadrante. Lembrem que... AVR. AVR, beleza, vamos olhar a AVR, então. AVR... Tá negativo. Pronto, AVR é positivo aqui, só para ajudar. AVR é positivo aqui e negativo aqui, certo? E Professora, eu não teria que olhar AVL ou então D3? Não, porque AVL e D3 estão passando aqui dentro. Ó, AVL está aqui. E D3 também está passando dentro do quadrante. Aí, se você olha os dois, você não vai conseguir determinar a interseção. A interseção da matemática, se você for fazer o jogo de interseção e você olhar para os dois, você vai ficar perdidinho, Vinícius. Depois tenta fazer isso. É uma questão só de jogo matemático de interseção de quadrante. Se eu olhar para o que está dentro dele, você não vai conseguir fazer a interseção. Você tem que olhar para o que está fora e ver. Viu? Então, tipo assim, se o coração está localizado ali, eu tenho que pegar, por exemplo, um que é 90 graus com essas derivações, né? Exatamente. Se eu sei que meu coração está aqui dentro desse quadrante, eu vou pegar qualquer uma que passa fora dele, mas dentro dele não. Certo. Certo? Depois você tenta matematicamente fazer isso, você vai ver que não funciona. Alguém falou? Não, não pode deixar. É só porque eu ia tirar uma dúvida Pode falar. aqui, mas pode deixar, pode deixar. Tá bom, qualquer coisa você fala depois. Não, eu te pergunto no privado, pode deixar, porque isso vai ficar muito extenso. Não entendi, não. Cortou um pouquinho. Ó. Eu vou